É isso aí, galera. Retornamos aqui no programa Esporte Capoeira. Fizemos uma parte da live com um bate-papo com o mestre de lei aí, tá? Foi muito bacana. Quem quiser curtir já está na nossa plataforma do Instagram e está lá no Facebook, Mestre Ney Sidney, programa Esporte Capoeira. Só entrar lá que a live está lá, a primeira parte, tá ok? E está também aqui, salva no nosso Instagram. Primeira parte, um bate-papo aí com o mestre de lei. Queria mandar um abraço aí para a professora crioula, a Paulinha também acabou de entrar. Um grande abraço. Tá bom, galera? Quem fez a pergunta pode refazer a pergunta de novo, tá? Fique à vontade que a gente responde aí, tá bom? Queria agradecer a nossos colaboradores aí, TV Cidade Digital, Rádio Cidade Digital, apresentador Max Gil, time Pitu, time Mandela, o time da Solidariedade, Associação Brasileira de Artes Marcial, a Bantim e Seleção Brasileira Adaptada, tá bom? Grande abraço a todos aí que curte e compartilha o nosso programa Esporte Capoeira. Macarilos. Faz a pergunta de novo que você fez na primeira live, tá? Se possível, tá bom? A Márcia acabou de entrar. Quem mais? A galera aí. A pergunta tá aqui. Mestre de lei, queria tirar uma dúvida. Assisti uma live do mestre Gilberto esse dia. Ele falou que foi convidado antes de ser mestre do grupo Raiz da Liberdade. Como foi essa intermediação contra mestre Venena? E queria mandar um abraço também pro professor Ticinha, entrou na live, mestre Xará, mestre Renatinho, a galera bacana aí está no programa Esporte Capoeira. Maiqueira acabou de entrar aí. Pessoal, a primeira parte do mestre de lei já está na nossa plataforma do Instagram, tá? Quem quiser pegar lá e compartilhar, fica à vontade, tá, Maiqueira? Está também lá no Facebook, já compartilhei pro Facebook, tá? Mestre Ney Sidney, fica à vontade. Vamos aguardar o mestre aí, tá bom? Entrar na segunda etapa aí, bate-papo aí com o mestre de lei, aqui no programa Esporte Capoeira, Associação Cultural Capoeira, Raízes da Liberdade, Zona Leste de São Paulo. Queria mandar um abraço também para Josi Capoeira Dendê, também esteve na primeira etapa lá da live, tá? Só vamos aguardar o mestre de lei entrar aí para reiniciar, dar continuidade no nosso papo aí. Capoeira Engenho. Grande abraço também. Tá online em nossa plataforma aí do programa Esporte Capoeira. Enquanto o mestre não chega aí, vamos escutar uma música, vamos escutar um som, né, galera? Vamos embora. Vamos lá chamar o mestre de lei. Ó, galera, a primeira etapa, o primeiro bate-papo com o mestre de lei já está lá na nossa plataforma aí, no Instagram, tá? Só curtir e compartilhar. Está também no nosso Facebook, Mestre Ney Sidney, programa Esporte Capoeira. Vamos para a segunda parte aí, vamos chamar o mestre. Mestre Renatinho, um grande abraço. Além da Viva da Capoeira da Zona Leste aí, mestre Renatinho, acabou de entrar, grande abraço. Vamos à segunda parte aí com o mestre de lei. Opa, voltou, legal. Pode dar continuidade aí, mestre, que a pergunta, o rapaz fez de novo a pergunta lá, tá? Eu posso finalizar aí depois, que já está finalizando? Que aí depois vai para as perguntas aí, não para? Pode ser? Pode, fica então, tranquilo, beleza. Você que sabe, se quiser eu respondo, porque eu acho que ele não entrou ainda. Não, ele já entrou, mandou de novo a pergunta aqui, dá uma olhada aí. Ele já mandou de novo aqui a pergunta. Aí, então faz assim, eu vou só terminar. Tá, salva ela aí, que daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas, pode ser? Beleza. Então, aí o que aconteceu? Na época, né, eu lembro muito bem que quem montou, né, porque assim, eu vou falar de uma forma, mas que as pessoas entendam. Eu não queria ter saído da Arte Brasil, né, porque foi o carro-chefe para minha história dentro da capoeira. Todo mundo me conhecia, na época eu tinha um nome muito forte. E quando montaram a Arte Brasil, que foi o professor Moleza, Maranhão, Chiquinho e Marquinhos, os 4 que montaram, sim. Eu não posso falar que foi eu, porque eu estou mentindo, né? E
E eu estava viajando, passou-se uns tempos, eu recebi o convite, nem passou o tempo, né? Não tinha nem, eles tinham comentado, mas ainda não tinha montado. O que aconteceu? Eles queriam sair do grupo devido a algumas situações, mas até então eles não tinham trocado ideia com o mestre Renatinho, nada. O que eles fizeram? Né? Esperou eu voltar de viagem, que eu estava viajando, que era final de ano. E tipo assim, quando eu cheguei, os caras já vieram na minha casa. Pum! Ah, nós vamos sair da Arte Brasil, nós vamos sair da Arte Brasil. Aí eles falaram, na época, eu não lembro muito bem de algumas coisas, mas eles falaram que ia sair e tal, que não sei o que. Eu falei, não, mano, não vamos sair não, não sei o que, não sei o que. Conversei com todos eles. Né? Eu achei, né, na época que a gente... Tipo assim, os caras foram espertos de um lado, porque sabia como era o gênero do Renatinho. E do outro lado, o Renatinho acabou não me escutando, né? Então o que acabou acontecendo? Os caras chegou tudo na minha casa, não sei o que, de lei, não sei o que. Aí fizeram uma reunião, lembro que os caras foram na minha academia. Eu lembro que meus alunos da minha academia, alguns alunos mais graduados da minha academia, não queriam sair da Arte Brasil. E aí eu falei assim, eu vou conversar com os pessoal. Falei, vou conversar com os moleques pra gente não sair da Arte Brasil. E eu lembro que o Babi, o Rafa, os pessoal da minha academia da antiga, eles não queriam sair. E aí, o que acabou acontecendo? Fizeram uma reunião, Marquinhos, Maranhão, Chiquinho e Moleza, os 4. Aí conversaram comigo e tal, falaram, aí os caras, na época, o molecão, tava no meu auge da capoeira, não tinha a mesma visão que eu tenho hoje, né? Não vou negar, se fosse hoje eu não teria saído, mas não é vergonha também falar isso, também não é vergonha, eu vou voltar, não, hoje já tem minha caminhada, mas na época eu confiei no que eles falaram, eu acreditei, né? Eu acreditei no que eles tinham falado, ó, vamos fazer a Raiz da Liberdade, fazer a documentação, que na época, infelizmente, a Arte Brasil não tinha documentação, e aí tinha já mais um outro grupo formando, eu lembro que tava o Mal Guerra, porque o Renatinho também, na época, né, descobriu que tinha acho que uma outra Arte Brasil, eu sei que já tava, aí os moleques queriam falar de vamos montar, não eu, né, eu acho que entre eles conversaram, não lembro muito bem, eu só lembro que eu peguei na parte que, tipo, quando eu cheguei de viagem, eu recebi o convite, e tava os 4, que nem eu falei. Quando fizeram a reunião comigo, eu tinha que comunicar meus alunos, que era o Daniel, que era o mais graduado, né? Tinha outros alunos que agora, né, não estão mais presentes. E aí eu conversei com eles, eles não queriam sair, ninguém queria sair da Arte Brasil. E na época, o meu aluno, Babi, ele fazia muitos desenhos de capoeira, né? Então ele montou o logo, tudo né? E aí tinha montado o logo já com o símbolo da Arte Brasil. E o Renatinho nunca aceitou trocar o símbolo dele. Nunca aceitou mudar, ter alguma mudança. E aí foi nisso que os caras entrou. O Renatinho nunca aceita mudança, o Renatinho sempre... E aí, tipo assim, os 4, não vou dizer hoje, já passou, mas na época criticaram muito, né? A forma de trabalho do Renatinho, porque cada um já tinha crescido, já não era mais criança, não escutava mais, né? Algumas coisas que não vem ao caso, mas eu acho que, tipo assim, meu mestre pode ter sido falho, sim, que eu vou falar, foi falho, mas ele foi muito bom com todo mundo, ele sempre ajudou, certo? Eu mesmo já precisei, todos esses daí que um dia, na época, né, atiraram pedra, precisou, ele ajudou, não tem como falar que não, se ele estiver ao vivo aí, eu sou grato, eu tenho certeza que alguns, sei lá, a forma de pensar, mas tem que ser grato, porque o Renatinho fez muito por todos nós, entendeu? Porque se não fosse ele, nós não estaria na capoeira, entendeu? Tipo assim, todo mundo, nem na época tinha gente que nem conhecia meu mestre, irmão. E eu que pulava na bala, teve uma época que ele colocou o uniforme azul e preto, nós fomos criticados pra caramba e era briga atrás de briga. Dei, se eu estiver mentindo, agora você me conhece. Verdade. Você sabe que eu arranjei muita confusão por causa desse uniforme preto e azul que o Renatinho colocou. E eu chegava nas rodas, neguinho falava mal e eu, né, batia e apanhava, porque o mundo da capoeira era isso. Então teve muita treta, muita briga.
E o Renatinho mudou alguns conceitos, tanto é que ele mudou as cordas, ele trocou aqueles cordão que era couro com bambu, couro que não sei o quê, aí mudou, né? A graduação, fez uns uniformes bacana, mas infelizmente nem todo mundo consegue agradar, nem Jesus agradou todo mundo, então não seria ele. Porque ele estava formando pessoas, e aquelas pessoas que ele estava formando, um dia ia deixar de ser criança, ia deixar de escutar, né? E algumas coisas que ele falava, às vezes a gente questionava, né? Não, isso não foi, isso foi, isso não foi. Enfim, né? Não vou ficar entrando nesse mérito. Só que eu sou muito grato no que ele fez por mim. Como muitos não foram gratos com o que fizeram com ele, que eu achei meio sacanagem, mas ao mesmo tempo eu não podia falar se era sacanagem ou não. Porque eu também acabei sendo sacana com ele. Do mesmo jeito, se eu falar que os caras foram sacana, eu também fui sacana porque eu saí do grupo. E aí o que acabou acontecendo? Eu tenho que ser justo, tem que peneirar os dois lados. Quando eu recebi a proposta que eu vim fazer a Raiz da Liberdade, que eles fizeram e eu fui, fizemos uma reunião, aí vamos na academia do Renatinho. Quando nós chegamos lá, Ney, para falar, é engraçado. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei na academia, os pessoal, ninguém tinha coragem. Para ser sincero, ninguém tinha coragem de ir no Renatinho para falar que ia sair fora do grupo. Se eu estiver mentindo, ele tá aí, ele pode falar. Tanto é que os caras rodearam, ele falou que encontrou os caras na época no samba, encontrava não sei o quê, e ninguém fugia, ninguém fazia aquilo, mas eu não sabia, depois ele contou as histórias, mas até então eu não sabia de nada. E aí, o que acabou acontecendo? Se tornou engraçado, porque depois ele foi... Tá me escutando? Tô escutando. Fala. Tá escutando? E aí acabou ficando engraçado, por quê? Porque depois com o tempo eu conversei com o Renatinho, mas na época foi meio cachorrado de todo mundo, porque o Renatinho sempre ajudou muita gente. Ele tinha o jeito dele marrudo, o jeito dele de fazer os negócios dele, as colocações dele, mas ele ajudou nós. Então, tipo assim, infelizmente criou umas quiaquinhas que a gente poderia ter contornado. Mas, enfim, né? Eu lembro muito bem que nós chegamos na academia do Renatinho, né? E quando chegamos lá para conversar, né? E eu já tinha falado para os caras, ó, não vamos sair do grupo, não vamos, eu vou falar com ele, e todo mundo me escutava naquela época. Não vamos sair, vamos conversar com ele. Quando foi para conversar com o Renatinho, nós chegamos na academia, mano. Foi um bagulho de louco, cara. O Renatinho já olhou e tipo, já mandou. Você conhece o Renatinho, né? Já mandou todo mundo para aquele lugar. Sai todo mundo aqui, eu falei, mestre, vamos conversar, sai, mandou todo mundo para aquele lugar e com aquele bagulho feio, e como os caras já tinham feito a minha cabeça lá dentro da minha academia, de se ele mandar nós para aquele lugar, você sai, eu falei, não, o Renatinho não vai fazer, tipo assim, os caras já sabiam o que o Renatinho ia falar, eu também já sabia, mas se eu não tivesse ido no dia com os caras, o Renatinho ou esperado para trocar ideia, mas não. Aí fui junto com os caras, fui falar, fui tomar a frente para falar. Na hora que eu tomei a frente para falar, meu irmão, primeiro cara ele já mandou todo mundo para aquele lugar. Aí já todo mundo, aí tá vendo, Dilei? Não falei? Não falei que ele ia falar. Aí eu também já tava maior de idade, já tava com uma outra cabeça, né? Aí eu falei, então beleza, já que é isso que ele quer. Aí a gente acabou fazendo a Raiz da Liberdade, aí começamos a fazer as documentação, fizemos as documentação, tanto é que aí os caras, na época, né, porque hoje é muito fácil a gente falar assim, eu fiz, eu construí, eu não sei o quê, carregar no peito, todo mundo carrega, bater assim, ó, eu fiz, o ruim é levar, né, então, tipo, o que acabou acontecendo? O mestre tá falando. Depois eu vou deixar aí, mestre, que o Ney vai falar aí, os que vocês estão aí, só para concluir. E aí, o que acabou acontecendo? Todo mundo, não, Dilei, vamos fazer, pá, não sei o quê. Eu lembro que o Maranhão, ele tem a filha dele, a Borrachinha, que na época a menina jogava pra caramba. Tinha a Magrela, que todo mundo conhece, que é a Vanessa Lopes, que faz uma puta de uma acrobacia, a menina sempre foi boa. Eu lembro que na época, né, tinha o Patuá, tinha o Marquinhos. O Renatinho tinha muito aluno bom, cara. Infelizmente, os moleques não iam pra roda. Falar que esses caras, né, os caras iam pra roda. Mentira, só ia porque eu levava. Não adianta ninguém falar, não sei o quê. Não, eu que levei. Eu segurei muita madeira, segurei muito pau. Quem sabe disso sabe que eu segurei muito pau. Não tenho vergonha de falar, arranjei muita quiaca dentro da capoeira. Quem sabe da minha história sabe que eu não tô mentindo.
é porque eu não posso ficar citando nomes, né? Se eu ficar citando nomes é muito complicado. E aí o que acabou acontecendo? Montamos a Raiz da Liberdade e alguém tinha que virar mestre. Ou eu ou o Chiquinho, não tinha opção. O Daniel já estava para se formar e tinha o aluno do Chiquinho, o Máscara, que é o Marquinhos. Se eu estiver mentindo, se ele estiver aí, ou qualquer um que fez parte dessa história sabe, tinha duas pessoas para se formar, que era ou o Daniel da minha parte, ou era o Máscara da parte do Chiquinho. Só que o Máscara, ele ainda, se eu não me lembro, ele tinha acabado de pegar estágio. E o Daniel já estava no estágio já há alguns anos, né? Então, o mais fácil era colocar o Daniel, formar o Daniel, e eu virar mestre. Tanto é que eu também não queria virar mestre na época, porque eu estava no meu auge da capoeira. O que acabou acontecendo? Porque a gente abriu o grupo Raiz da Liberdade, tinha que o Dilei virar mestre. E eu tinha muito contato com muitas coisas. Eu acho que a pergunta que fizeram, que você queria que eu respondesse, vai cair bem agora. Tá me escutando, Ney? Eu tô escutando, deixa eu pegar aqui. Tá lá em cima agora, deixa eu só ver se eu consigo pegar ela. Que aí eu acho que a pergunta que você... Ou pode fazer de novo uma pergunta aqui, o rapaz que fez a pergunta, tá? Fica à vontade aí. Só ver aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Mestre Dilei, queria tirar uma dúvida. Assisti uma live do mestre Gilberto esses dias ele falou que foi convidado antes de ser mestre do grupo Raiz da Liberdade. Como foi essa intermediação? Acho que o mestre Gilberto te convidou para fazer parte? Nos menos isso. Então, foi até bom. Aí, quem que fez a pergunta? Macarilos. Eu não sei quem é, mas eu vou... Isso. Contra Mestre Veneno. Né? Veneno? Então, Mestre Veneno, a resposta eu vou dar agora, né? Eu, na época, né, eu estava muito no meu auge da capoeira. Quem sabe eu não estou mentindo, né? Tanto é que, por causa dessa conversa aí, eu chamei o Gilberto, né, o mestre Gilberto, na conversa. Que nem eu falei, eu entrei numa live onde estava o mestre Gilberto e o professor Marquinhos, né, que é o Silvio Santos. Cada um fala a sua história da forma que tem que ser, cada um conta do jeito que tem que ser contado. Porém, eu ainda até ressaltei, conversei com ele pelo telefone. Hoje tenho até o vídeo não tenho o áudio dele conversando, o mestre Gilberto comigo. Não tenho nada contra. Tanto é que ele foi muito gente boa, a gente acabamos conversando, dialogando, entrando no entendimento. Por quê? Quando ele falou na live que ele ia ser um presidente ou ia se tornar um membro da Raiz da Liberdade, que nós chamamos, foi ao contrário. O que acabou acontecendo? Antes de eu falar com o Gilberto ou com qualquer um, eu primeiro tiro as dúvidas dentro do grupo, para não ficar uma coisa chata, para depois neguinho não ficar aquele disse-me-disse. E aí, quando ele fala que ia ser presidente do grupo, que ele ia não sei o quê, realmente, não, isso aí é fato e foi mentira. Porque na Raiz da Liberdade não existia corda branca e cinza. É professor mestre. O cara deu o tempo dele, ele fez um trabalho. Ele iniciou a capoeira. Do começo até o final com um aluno. Tipo, só para o cara pegar até o cordão de professor na Raiz da Liberdade é 9 anos de capoeira. Então, o que acabou acontecendo? Naquela época, eu ia muito, frequentava muitas academias, eu lembro até hoje, até comentei com o Gilberto, a gente conversou numa boa. Ele fez o comentário, infelizmente acabou sendo infeliz, porque eu cheguei no final, depois assisti a live, mas ele não fez por mal, que eu tenho certeza. O que acabou acontecendo? Só para as pessoas entenderem, porque senão depois ninguém fica criticando, né? Quando ele fez o comentário, não sei, né? Ou o Marquinhos que está aí assistindo, ele poderia ter corrigido, não corrigiu, e aí acabou saindo, que é que nem eu falo, tem pessoas que acabam distorcendo tudo que as pessoas falam. Então aí o que acabou acontecendo? Pelo fato dele ter falado, ninguém já distorceu a metade do que ele falou, ou até mesmo o que ele me disse. E aí eu falei, liguei pro Gilberto, falei, mas Gilberto, me desculpa, na época, você vai lembrar se eu estiver mentindo. Na época eu tava no meu auge da capoeira, mano. Eu tava engolindo capoeira, eu levava os alunos da Arte Brasil na academia dele e ele já era mestrando lá no Mar de Itapuã.
e eu ia muito, que a academia dele na época era na Solidório Leite, que eu lembro muito bem, e eu levava os alunos do Renatinho pra gente jogar lá. E aí o que acabou acontecendo, Veneno, na sua pergunta? Quando montou a Raiz da Liberdade, não tinha convicção nenhuma do mestre Gilberto ele ser presidente ou alguma coisa. Passou-se os anos, tanto é que quando eu fiz o batizado, que eu batizei o Daniel, que eu peguei o cordão de mestre, ele estava presente, e os mestres que estavam lá, que hoje eu não vou citar nomes, que a gente já conversou, não queria que ele jogasse na hora. Falou, ó, não queria, e eu bati de frente com alguns mestres, e falei, não, o Gilberto ele tem que jogar. E aí o que acabou acontecendo? Passou esse batizado, porque aconteceu, eu não vou esticar muito para não ficar falando, que depois neguinho fala que eu tô falando mal do cara, e não é mal. Nada a ver. Só tô explicando o que foi perguntado. O que acabou acontecendo? O Gilberto, né? Eu lembro muito bem que passou, depois que eu virei mestre, a gente realmente tinha uma amizade, tinha, até hoje tem, uma amizade, uma aproximação. O que acabou acontecendo? A gente, pelo contato, ele estava no Mar de Itapuã, eu lembro que o mestre Pequeno não queria dar a corda branca para ele na época, foi alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, que eu também não vou ficar contando a história dele. E aí, eu lembro que o mestre Pequeno tinha até colocado no Mar de Itapuã, que não tinha branco e cinza, colocou devido a ele, porque não queria que tivesse um outro mestre de igual para ele. Se eu estiver mentindo, depois ele vai falar isso na live dele, se eu estiver mentindo. E aí, o que acabou acontecendo? Na Raiz da Liberdade, quando montou, não tinha cordão de mestrando, tinha um cordão de mestre. Aí a gente conversava, eu e ele vinha na minha academia, eu cheguei na academia dele, e aí ele ia sair do Mar de Itapuã devido a algumas coisas que aconteceu lá. Não vem ao caso agora, né? E quando ele saiu do Mar de Itapuã, ele ficou sem grupo, certo? Quando ele ficou sem grupo, que ele ficou um tempo sem grupo, eu amigo do cara, chamei ele. Tanto é que não tinha Marquinhos, não tinha Moleza, não tinha Chiquinho, não tinha ninguém, que foi eu que levei ele para conversar. Tanto é que na reunião, quando eu chamei ele, né, eu lembro muito bem, se eu estiver mentindo, depois, tanto é que eu e ele conversou bastante esses dias devido a isso que aconteceu. O que acabou acontecendo? O mestre Gilberto, na época, eu tinha muita amizade com ele, e falei, ó, vem fazer parte da Raiz da Liberdade. Porém, ele tinha que virar mestre, não tinha cordão branco e cinza. Entendeu? Não tinha branco e cinza na minha corda, na academia, até hoje não tem. Então ele tinha que se tornar um mestre. E aí, quando eu fiz a proposta e a gente conversando, tanto eu e ele entrou no entendimento, ele sabe muito bem como a gente conversou. Ele ia ser Raiz da Liberdade, tanto é que ele queria, o mestre Gilberto queria vir para a Raiz da Liberdade, ele, DJ e algumas pessoas. Porém, teve duas pessoas que na época, né, que tinham, acho que algumas coisinhas, eu não queria pelo fato que queria montar o próprio grupo, que era o professor Fernandão e o Edgar, que eu não vou ficar citando o nome de pessoas para não ficar gerando. E eles não queriam, porque eles queriam montar um grupo para eles. E eu lembro muito bem que o Daniel, na época, estava vivo, tinha uma galera muito forte, né? Tanto é que, nem eu falei, a Borrachinha era a filha do Maranhão, acabou saindo da Arte Brasil, porque o Maranhão foi. A Magrela acabou saindo da Arte Brasil, porque a Borrachinha foi. O Patois, tanto é que muitos deles voltaram para a Arte Brasil, porque o coração deles era a Arte Brasil. E eu não questionei quando eles saíram da Arte Brasil. Os que falaram que ia ficar de frente, o que fizeram? Ficaram de frente por um tempo. Ficaram mesmo. Até que teve uma época a Raiz da Liberdade cresceu numa proporção que a gente não imaginava. Só que essa passagem do mestre Gilberto foi bacana, porque ele era um capoeirão, a gente gostava dele, tinha uma amizade tem uma amizade muito bacana, só que infelizmente ele acabou sendo infeliz de falar isso. Quando ele falou isso, muita gente já entendeu de outra forma. Então, de repente, gerou uma polêmica, tanto é que nós conversamos, eu falei, mas Gilberto, você sabe que não foi isso, não estou falando mal, mas infelizmente, na época, quem te convidou para vir para a Raiz da Liberdade, e você estava sem grupo, até tanto é que no áudio mesmo que ele fala para mim, fala, Dilei, se nós tivesse juntado a Raiz da Liberdade, como poderia ser na libertação da raça dele também? Eu acho que tanto ambas as partes eram dois capoeirão que poderia ter crescido muito. Não deu certo, cada um seguiu o seu caminho. Só que, infelizmente,
eu achava que isso aí já tinha até caído no esquecimento. Mas aí ressaltaram esses dias, aí ficou um negócio chato, acabou criando um pouco de polêmica, mas é para vocês entenderem. O mestre Gilberto realmente ia vir para a Raiz da Liberdade, foi convidado pela minha pessoa, tanto é que ele aceitou, tanto é que eu não vou citar o nome de alguns formatos dele que aceitou, para não ficar gerando nomes, mas infelizmente não concedeu por causa de 2, 3 pessoas que queriam montar o grupo. Aí ele seguiu, montou Libertação da Raça, tanto é que teve os pessoal de Mogi Guaçu que foi com ele, e nós seguimos o barco. Beleza? Tá respondido aí? Para não esticar muito essa daí. Então foi isso. Aí passou um tempo, o Marquinhos, que era um dos fundadores, né? Não se sentiu agradável, né, pelas coisas, que nem ele comentou na live dele. Eu não tenho nada contra, se ele estiver assistindo, eu não tenho nada contra ele, né? Ao contrário, eu acho que todos os capoeiristas têm que seguir seu caminho quando não se sente bem numa casa. O que a gente não pode fazer é criticar. O que a gente não pode fazer é atirar pedra. Só isso que eu acho. Eu acho que as pessoas têm que sair sempre com a porta da frente, né? Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra Patuá, Borrachinha, Magrela, não tenho nada contra ninguém, porque eu acho que cada um tem que seguir seu caminho. E eu e o Daniel, o Chiquinho, e aí depois entrou o Otávio, entrou o Jair, só foi entrando vários pessoal que o Daniel pediu para mim abrir, né? A Raiz da Liberdade, e como eu tinha muita confusão, muita gente não queria vir nas minhas rodas, porque eu tinha muita confusão. Então, tipo assim, não vou ficar escando muito, que tem muita história. Mas é só para vocês entenderem. Hoje na Raiz da Liberdade tem eu, Mexiquinho, Maranhão, Moleza, Fabiano, Teco, Otávio, Samuel. Tem mais gente, é porque eu não vou lembrar agora, mas nós temos uma galerinha bacana. E graças a Deus o projeto tá dando continuidade. Eu acho que, tipo assim, não adianta eu ficar criticando, eu tenho que contar da minha história, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Então não teve nada de ninguém falar que é A mais B. Por isso que eu gosto de ser sincero, porque que nem o mestre David começou a fazer várias perguntas, eu falei que as perguntas iam se encaixar com a minha própria história, né? Legal, beleza? bacana. Deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui. Tem mais uma pergunta. O Ticinho acabou de fazer aqui. Vamos lá. Professor Paulinho acabou de entrar, contramestre Nariz, Capoeira RBD. Quem mais? Roberto, mestre Xará, a galera entrando aqui. O Fernanda acabou de entrar, o Thiago, mestre David. Um abraço a todos que estão presentes na plataforma do programa Esporte Capoeira. Estamos com um bate-papo com o mestre de lei, Zona Leste de São Paulo. Vamos lá para a pergunta aqui. Camila acabou de entrar também agora. Um abraço, Camila. Então, vamos lá. Mestre de lei, o que acha da corda de grã-mestre? Esse é o Ticinha que mandou essa pergunta. Corda de grã-mestre não tem não tem na minha graduação, né? É que nem eu falo, eu não posso menosprezar a corda de ninguém, só para as pessoas entenderem. Cada um, eu acho que assim, se chegou no cordão de mestre, é mestre. Mestre vai ser mestre pro resto da vida. Mas é uma forma que cada grupo tem de reconhecer o mestre, ou de querer falar. Hoje eu estava conversando com o mestre Quilombo, que o Quilombo fez uma música, ele falou, Dilei, eu cheguei no evento, falaram, o grã-mestre Quilombo. Ele parou o evento e falou, não, eu não sou grã-mestre. É uma palavra, né? Ele falou da forma dele. Eu não concordo. Né? Cada um tem uma formação. Tanto é que ele falou, mestre, sou mestre Quilombo. Vim aqui, sou professor. Contou a história dele. Eu não concordo, mas porém não critico. Né? Não tem no meu grupo grão-mestre. Eu acho que a partir que o cara virou mestre, que nem antigamente falava que tinha mestre cordão de ouro. Então cada um fala uma tese, né? Então acho que cabe a nós respeitar. Como muitas graduações dentro da capoeira nem existe e todo mundo coloca, entendeu? Beleza? Sim, legal. Pode perguntar. O mestre, do passado ao presente, você acha que é necessário jogar aquela capoeira antiga hoje ou não? Ou não é necessário? Hoje a capoeira está mais light, suave. Olha, a capoeira antigamente, né, era bonito de se ver, porque a trocação de movimentação da capoeira, né, você vê a diferença. Eu não vou ficar citando os nomes, não vou ficar criticando as pessoas. Quero que vocês entendam. Cada um tem sua movimentação, cada um tem seu estilo de movimento. Cada grupo tem seu estilo. Porém, de lá para cá teve uma mudança muito grande. Por quê? Naquela época, você via acrobacia dentro do jogo, você via a trocação de pau, e os pessoal era leal na trocação.
hoje não existe lealdade dentro da capoeira, certo? O cara te pega desprevenido, dá rodo, todo mundo sabe dar rodo, né? Dar uma rasteira, derrubar é a coisa mais fácil. Dar um tapa, um galopante é a coisa mais fácil, entendeu? O cara hoje pratica várias modalidades para entrar numa roda de capoeira. Eu não acho justo. Então não existe mais a lealdade. Eu acho que cada modalidade tem seu quadrado. Jiu-jitsu é uma coisa, karatê é uma coisa. Se você vai no jiu-jitsu, pode ver que os caras não tem outra modalidade dentro do jiu-jitsu. Você vai no Muay Thai, não tem outra modalidade dentro do Muay Thai. Você vai no boxe, você vai ter que lutar boxe. Você vai nas modalidades, não tem. Infelizmente, a capoeira, como todo mundo fala que é malandragem, ou senão eu digo que é oportunista. Me desculpa. É muito fácil você estar jogando com um cara e o cara dar um jab na sua cara. É muito fácil o cara pegar, virar você na baiana e subir e montar. Então, tipo assim, mudou muito. Mudou muito. Eu, para ser sincero, a capoeira de antigamente, eu valorizo muito. Por mais que hoje tem novos capoeiristas muito bons, mas infelizmente, devido a algumas coisas que a gente está vendo dentro da capoeira, acaba denegrindo. Muitos falam que ela evoluiu. Se isso é uma evolução, me desculpa. Eu estou errado, então, no que eu aprendi nos meus conceitos. Beleza? Legal, Tá bom? mestre. Desculpa. Legal. Mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta do Ticinha. Mestre, Angola ou regional? Eu acho que ele quer dizer se o senhor é Angola ou regional. Ó, Ticinha, eu jogo regional. Porém, o que acaba acontecendo? Eu brinco. Se eu falar que eu não jogo... se eu falar que eu não jogo Angola, eu não sei jogar, mas eu caio para dentro. Se tiver, eu caio para dentro. E se eu tiver, é que nem, já que a capoeira, né, eu subo pro São Bento Grande. Uma vez eu fui jogar com um cara que é da Angola, se eu tiver mentindo, tá o David aí, ele pode ressaltar. Eu fui desmaiar o cara lá dentro do banheiro, depois que ele deu a primeira pesada, entendeu? Mas não tenho nada contra, entendeu? O cara tentou correr, dá a pisada e vai correr. Não, irmão, eu não jogo Angola, meu fundamento é outro. Mas respeito, amo a musicalidade da Angola. Mas, né, não sou jogador de Angola, respeito os angoleiros. Legal, bacana. Acabou de entrar a contramestra Fabrícia aqui, CDO, Cordão de Ouro. Mais uma pergunta aqui, a pergunta agora do Maiqueira. O que você acha, o que você mudaria na sua história dentro da capoeira, mestre? Olha, eu não mudaria nada dentro da minha história da capoeira, né? Eu acho que eu fui uma pessoa, durante, eu comecei em 90, 30 anos de capoeira, eu não mudaria. Eu acho que eu fiz a minha bagagem da forma que tinha que ser feito, né? Muitos aí não sabem, né? Mas é que nem eu falo, hoje tem novos capoeiristas, novas pessoas que vêm fazendo uma formação. Na minha época, eu estava no auge, cada um tem seu auge dentro da capoeira, né? Eu lembro que quando eu era, né, mais novo, tal, que eu ia nas rodas de capoeira, eu lembro uma vez que eu fui no Cordão de Ouro, no Suassuna, e arranjei uma confusão lá, ele depois não deixou mais eu entrar lá, né? Como já aconteceu em outros grupos também, né? E aí depois eu lembro de muitas coisas que já aconteceu na capoeira, né? E aí, tipo assim, teve muitas rodas, se eu estiver mentindo, o mestre Xará tá aí, ele pode falar, que nos proibiram de jogar capoeira, né? Neguinho não mandava nem mais convite, né? Então teve uma época que todo mundo deu uma excluída e eu tive que mudar a filosofia. Hoje eu vejo muitos nomes, que nem esses dias eu tava na live do Gugu, né, da Praça da República, e eu sempre frequentei o Bexiga, né? Eu sempre frequentei, eu até comentei com o Xará esses dias, que ele tá, eu acho que o Gugu tá na Europa, na Alemanha, não lembro muito bem onde ele tá, e aí eu conversando e tal, ele falou: Dilei, você não lembra de mim? Eu não lembrava, porque lá no Vai-Vai, na escola de samba, tem aula de capoeira, tem uns negócios, e eu fiz um puta de um jogão lá, e depois, pra você ver, eu já fui, que eu lembro que a academia dele é perto de um viaduto, perto da Augusta, ali para aqueles lados, e tive o prazer de jogar com o cara e nem lembrava. E hoje o cara é hoje é um cara que tá no momento, entendeu? Então, tipo assim, cada momento é um. Cada um tem uma história bacana, eu tô ainda, tipo assim, fiz uma história lá, muitos reconhecem, outros não, mas isso só faz parte da capoeira, entendeu? Que nem falaram que o cara para ser mestre de capoeira, ele tem que passar pela Roda da República. O cara para ser professor de capoeira tem que passar pela Roda da República. Eu desconcordo, né? Mas, enfim, cada um tem seu trabalho e cada um tem sua filosofia. Legal. Mestre Maquininha, acabou de entrar aí, mestre Ricardo, Marquinhos também. Uma pergunta aqui do mestre Carlos, acho que é mestre Carlos, né?
Ó, Mestre, só falando, é o Ricardo é, do Trapiche? isso, Trapiche. Ó, como falaram, desculpa também, né? O Ricardo, irmão meu de capoeira, já foi Raiz da Liberdade, tá? Não vem ao caso, que na live falaram que o Ricardo não foi da Raiz da Liberdade, que a gente chamava ele de Baiano Louco, ele sabe, é irmão meu de capoeira, não vou ficar falando, mas é só para vocês entenderem. Novamente, o Ricardo foi sim da Raiz da Liberdade, agora não vem ao caso o que aconteceu daí para frente, beleza? Só isso. Beleza. Mestre Carlos, acho que é o mestre Carlos, né? Mestre, deixa eu ver. Mestre, como você vê a capoeira daqui para frente? O que o futuro reserva para ela na sua visão? Olha, o mestre Carlos, eu acho que é o mestre Carlos, se eu não me engano, é o mestre do Gilberto, não é isso? Depois só me ressalta aí Eu se eu acho estiver que mentindo. é assim. O mestre Carlos é um cara que eu admiro, que a humildade desse cara, esse foi ele, é uma humildade fora do normal, viu, mestre Carlos? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, conheço a sua trajetória, conheço a trajetória do seu formado, então, muito obrigado, tá? Grande capoeirão e tenho meu respeito total. O que eu acho da capoeira para o futuro, devido a algumas coisas que estão acontecendo hoje, mestre, eu não vou falar, a capoeira evoluiu de um lado, mas infelizmente está se perdendo do outro. Se ela continuar no segmento que está vindo, pode ser que daqui a uns tempos a gente vê algumas coisas dentro da capoeira que infelizmente, né, como eu posso dizer, infelizmente, hoje você já não vê tanta acrobacia na capoeira, né? Que se eu estiver mentindo, os professores e mestres que estão aí, vocês verem, tem as acrobacias que os caras fazem agora fora da roda de capoeira, não tem mais tanto, né? Aquela beleza do jogo, hoje o jogo está mais encaixado, sim, mas o jogo também está mais perigoso, porque o que acontece? Todo mundo fala de aceitação dentro do grupo, fala de aceitação de movimento, mas nem todo mundo aceita movimento. E aí o que acontece? Aquele que não aceita movimento, ele acaba partindo para uma outra modalidade, acaba apelando. Então as pessoas não estão entendendo que para futuramente, a capoeira que todo mundo gostava de ver, pode ser que se perca. Não, entendeu? Não estou dizendo que vai acabar, não vai acabar. Porém, está todo mundo partindo para várias modalidades para não ficar no prejuízo. Que aí é que se torna uma briga de ego. Pode ser que lá na frente essa briga de ego se torne maior, né? Ou pode se tornar menor. Mas eu acho que na aceitação que tem, todo mundo fala, eu dou um tombo, eu dou uma queda, eu dou um tique, eu dou que nem, eu não aceito o soco, mas eu dou um soco. Eu acho que muitas coisas aí, lá na frente, vai pesar para a capoeira. Se eu tiver errado, né, me desculpa, não estou dizendo que não pode melhorar. Que nem falaram uma vez, será que a capoeira vai para Olimpíadas? Ó, me desculpa, hein? Vai demorar. Enquanto os capoeiristas não tiver uma cabeça no lugar, infelizmente a capoeira não vai chegar muito longe. Nós somos um grupo muito grande de capoeiristas, porém não somos unidos. Me desculpa. Legal, mas Pode... bacana. Acabou de entrar Capoeira Calito. Calito, quem mais? O Calberto acabou de entrar. Uma pergunta aqui do Fê Moleza. Mestre, hoje em dia é possível sobreviver apenas dando aula de capoeira? Moleza. Ô, Moleza, é meu formado aí, né? Formado nosso do grupo. Você sabe que eu vivo da capoeira, né? Você sabe que eu sobrevivo da capoeira. Infelizmente, essa pandemia aí quebrou minhas pernas, né? Como não só eu, como muitos professores e mestres que eu conheço também trabalham com a capoeira. E eu não posso negar, não. Se não fosse essa pandemia, eu estava feliz da vida, né? Tava ganhando muito bem, né? Meu, não tenho o que me queixar, beleza? Infelizmente, a pandemia acabou quebrando as pernas de todo mundo. A Lília, a mulher do Sim, legal. Daniel. Lília, eu falei muito do Danielzinho, viu? Desculpa, viu? Só para ela saber da história do meu filhote, pode ter certeza que ele sempre vai ser lembrado. Pode continuar. Legal, mas legal. Legal, mas Axé, mestre de lei, um abraço do México. Ah, o Bartô, Falou que mestre gosta de Bartô. capoeira. Abraço, meu irmão. Né? Saudade. Bom, mestre, qual foi o seu maior momento junto com o seu mestre lá no Escoteiro Mirim? Aqui, eu falo Escoteiro Mirim, vai saber, quem está aqui do passado vai saber falar o que eu estou falando do espaço. E qual foi o seu melhor momento no seu grupo mesmo? Então, eu acho que o meu melhor momento na Arte Brasil
Foi quando eu comecei a rodar o mundo com a capoeira, né? E eu lembro que todo mundo criticava muito, né? Porque o Renatinho não era de sair do grupo, né? O Renatinho sempre foi muito fechado nisso, né? Ele sempre restringia. Então eu queria conhecer o mundo da capoeira, então acho que foi o meu melhor momento. E eu tive que ter aceitação de muita coisa. Eu lembro que eu arranjei, quando eu falo arranjei muita confusão, foi pelo lado negativo, mas ao mesmo tempo se tornou positivo. Porque através de muitas coisas que aconteceu, eu sou o que eu sou hoje, né? Hoje meus inimigos se tornaram meus amigos e vice-versa. E eu tenho respeito por eles até hoje. Então eu acho que na Arte Brasil fez ser o que eu sou hoje, né? Infelizmente eu passei por muitos caminhos de pedras. Eu lembro que o David, o Mestre David, eu cheguei a viajar muito com o Mestre David, e o David sempre botava eu numas fogueiras para ficar trocando pau com os caras, né? E teve uma época que eu lembro que eu e o David é tão louco, nós fomos no Capoeira Gerais, irmão. Foi no dia que o David até rasgou, se eu estiver mentindo, ele deve estar aí escutando. Foi o dia que ele rasgou, que até os polícias queriam me prender, achando que eu tinha batido no David, não tinha nada a ver, né? E eu lembro que nós chegamos no Capoeira Gerais, num evento que eles fizeram aqui na Zona Norte, tinha revista, eu falei, David, foi uma pancadaria, mano. Eu lembro que nós ia sair de lá, ia pra Carolina Soares, e tipo, eu até ressaltei numa live ontem, esses dias, acho que foi esses dias, com o mestre Gilson. Eu gostava de frequentar a roda, e tinha uma roda na 24, foi até o mestre Oreia, contra mestre Oreia, que me lembrou. Eu cheguei na 24 de maio, e eu lembro que lá era o S dobrado, né? E na época vinha muito Barrão, Tony Vargas, e eu tinha vontade de conhecer esses caras, mano. E aí a única oportunidade de conhecer era quando eles vinham pro Brasil, vinha para São Paulo. E eu lembro que quando eu cheguei nessa roda da 24, o Pepeu, que hoje deve estar na Índia, eu não lembro muito bem onde ele. Eu sei que ele tá viajando aí no Egito, alguma coisa. E o Pepeu, cara, eu lembro que o Pepeu foi fundamental nesse dia, que eu tava trocando pau pra caramba. Entrei na roda sozinho, eu lembro que era o Tony Vargas que tava cantando na 24. Eu tenho até uma foto, e eu jogando, trocando uma madeira. E quando os caras começaram a fazer tipo, todo mundo queria jogar comigo, todo mundo queria trocar, o Pepeu me puxou e falou assim, Dilei, os caras vão te matar, mano. E aí teve uma hora que eu entrei com uns caras lá, um tal de Hulk, tinha muitos caras lá, né, cara? E aí eu lembro que eu troquei com dois, e o Pepeu pulou na bala junto comigo, peguei, e eu fui na formatura dele, né, quando ele virou contramestre. Na época a gente, né, tinha até trocado uma movimentação, e hoje, graças a Deus, somos grandes amigos. Então, tipo, Gilson, muitos caras aí que, graças a Deus, passou na minha história, né? Há alguns anos atrás, foi eu e o David no Gaviões, na época ia o David, aí eu lembro que chegamos lá no Gaviões do Morro, né, que era do Mestre Leão, ele tava a faixa lá, não sei quem da República e não sei o quê. Foi na época que eu e o Zay se estranhamos, e o Zay eu tenho um puta de um o Zay, Mestre Hélio, aquele Cobrinha. Se eu estiver mentindo, o David deve estar escutando isso aí. Os caras que todo mundo falava que era top na época, aquele Ruquinho, né? Eu troquei muita pancada, brother. Eu lembro que o Cobrinha, que hoje todo mundo fala do Cobrinha, se eu estiver mentindo, eu acho que você pegou essa época, que tinha a roda aqui na Quermesse Santa Maria, que o preto fazia e andava com Cobrinha. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. E eu lembro que foi uma pancadaria aqui na Quermesse. Foi eu e o David sozinho, né? E trocamos com os caras, E foi uma puta de uma pancadaria. Graças a Deus, foi um jogão, né? Na época eu era moleque, mas também tava no meu auge. Pode ser que o Cobrinha não lembra, ou eu acho que cada um é assim, né, desacreditado. É muitos anos, a gente vive de capoeira, quem vive roda mundo, roda pra caramba e não lembra. Aí eu lembro que uma vez no batizado eu acho que foi, não lembro se os caras tinham mudado, já era escravo Anastácio. Eu lembro que o Thiaguinho, meu irmão de capoeira, o Ruquinho foi querer estranhar o Thiaguinho, eu pulei na bala e falei, vamos fazer roda, é isso mesmo. Pulei pra bala, o Thiaguinho, se tiver aí, ele sabe. E aí o Messi Biguidinho, não, e todo mundo apazigou, o David e tal. E eu falei, você quer trocar, vem trocar comigo. E eu era meio porra louca naquela época, né? Mas as coisas foram mudando, né? Hoje eu tenho amizade.
tem muitos caras que hoje todo mundo tá no auge, mas foi o cara que eu tive o prazer de jogar e não tava no auge que nem tá hoje, entendeu? Mas não menosprezando nenhum deles, não tô menosprezando. Eu lembro que eu fui pro Rio de Janeiro alguns anos atrás, sozinho. E eu contei essa história esses dias, eu gosto de ressaltar, tava tendo uma roda do Abadá, e eu sozinho cheguei lá, troquei pau, né? Porque não dá pra ficar falando muito, mas eu troquei um pau do caramba lá na roda do Abadá, e sozinho. Depois neguei, ô, mano, você joga pra caramba. Eu lembro que até o Paulinho, né, o Blackjack, que tá no Abadá, ele falou direito, todo mundo fala de você lá, cara. Então, tipo assim, eu fui construindo a minha história, não foi na sombra de ninguém, que nem todo mundo fala. Eu sempre fui pras rodas sozinho. Se falar que eu fazia motim com 2, 3, 4, a capoeira sabe que eu nunca fiz isso, né? Mas tem muita história, pode mandar pergunta, desculpa. Legal. O Brasil acabou de entrar, a Cintia acabou de entrar, quem mais? A Cláudia. Salve, meu irmão Gilson! Salve, mestre! Esporte Capoeira. Capoeira. Olha o coração, olha o... mestre. É muita história para contar. Se eu for, vou ficar uns 2, 3 dias aqui contando. Muita história. Teve uma época... Ô, Ney, tá escutando? Tô escutando, beleza. Teve uma época que eu viajei pro Paraná, né? Até num evento do Caculé, né? O mestre Arnazaria, né? Ele falava que eu era um dos capitães, porque fazia parte da história, porque eu tinha um jogo igual. Eu lembro que eu cheguei no Paraná, ninguém me conhecia, cara. Foi eu, o Toreiro e o David. E naquele dia eu tava muito no auge, mano. E o pau comeu lá, cara. E eu não vou ficar falando, porque senão quem conhece sabe da minha história. Cheguei lá, cara. Aí o Hernandes toda hora me pegava e falava assim, ó, oh, Jay, e não sei o que, me dava como exemplo pros caras, e não sei o que. E foi muito bacana, eu tenho muita gratidão seu, né? Porque sou formado do mestre Renatinho, tenho o maior orgulho disso, e depois eu fui reconhecido por muitos, né? Não só pelo mestre Hernandes, o mestre Valdizão, que todo mundo fala, mestre Bradesco, Adilson, Cicinho, vários caras de Carapicuíba, vários caras... Meu, eu rodei o mundo da capoeira, cara. E eu sou muito grato por tudo isso. Se eu estiver mentindo, eu até comentei com o Gilson na live. Tá escutando, mestre? Axé. Legal, legal. Legal, mestre. Mais uma pergunta aqui do Marcinho Tissinha, né? Mestre, o que você acha dos grupos que estão se fechando, não convidam ninguém para rodas nem eventos? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que assim, eu acho que nenhum grupo deve se fechar, né? Mas o que está acontecendo hoje em dia dentro da capoeira, cara, né? Às vezes é melhor você se fechar do que você deixar acontecer uma coisa pior. Eu tiro um exemplo por mim, né, meu? Hoje eu evito muitas rodas, né? Evito, hoje eu tenho um trabalho, que nem eu falo, amanhã ou depois eu tenho que trabalhar e tá com a cara quebrada não dá, né? E infelizmente o que está acontecendo nas rodas de capoeira, ou em algumas, não é conivente com o que eu gosto. Então, tipo assim, tudo tem seu momento e sua fase. Eu acho que a fase de brigado, a fase da luta, para alguns já passaram, para outros está na atualidade, está na atividade. Eu acho que, tipo assim, não é vergonha se fechar, não. Vergonha é você deixar os caras entrar e quebrar sua academia toda e você perder uma porrada de aluno, entendeu? Ou você ser valentão e, né? Para você ter uma ideia, aconteceu isso comigo no Santa Terezinha, se eu estiver mentindo, tem gente aí, deram uma par de tiro na minha academia na época, né? Virou uma puta de uma briga, não virou mais capoeira, acabamos saindo da capoeira porque virou uma guerra, né? Porque ninguém é bobo, todo mundo sabe, né? Eu tinha alunos quase, Deus me livre se peguem em crianças lá dentro, cara. Às vezes a briga era comigo e refletia nos meus alunos. Então o que acontecia? Infelizmente, não vou citar os nomes dos grupos, porque senão acaba voltando essa polêmica de novo. E hoje os caras andam. Hoje eu sou amigo dos caras, hoje eu jogo com os caras, né? Eu recebi, eu vou estar. Né? Então, tipo assim, aconteceu muita fatalidade comigo, né?
até em roda de capoeira, ó, já me cortei, já tomei tudo que tinha que tomar. Graças a Deus não morri. Eu lembro que uma vez o cara passou na vale e falou assim, ó, a próxima eu te mato na hora que você fazer o movimento. E eu era moleque, então, tipo assim, eu não tô falando que não é justo, mas eu prefiro, hoje, se eu puder dar um conselho, selecione quem vai na sua casa. Porque, de repente, a pessoa que você deixou entrar, não, pode ser que não saiba sair, beleza? Só isso. Esporte capoeira, bate-papo com o mestre de... Tá falhando, Ney? Ney, tá falhando. Opa, tá me ouvindo? Ney? Só um minutinho, eu vou Tá me retornar, peraí. escutando? Pessoal, falta só 10 minutinhos, mais uma pergunta aí pro mestre responder por delay. Tá bom? A live tá acabando aí. Vou chamar o mestre de novo aqui, para ver se vai dar certo. Obrigado a todos aí desde já que estão participando do programa Esporte Capoeira. Tá bom, galera? Opa, tá me ouvindo agora, mestre? Ney, tá me escutando? Agora? Tá me Tá ouvindo? falhando. É a minha internet ou é a sua? Tá me ouvindo agora? Alô, tá me escutando? O seu áudio tá cortando para mim aqui. Axé. Oi, mestre, tá me ouvindo agora? Alô, tá me escutando, Oi, Ney? tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Beleza. Então, só falta 8 minutinhos para a live acabar aqui, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Do Moleza fez uma pergunta. Deixa eu passar a pergunta dele aqui. Mestre, Ney, quem tá me foi o escutando? capoeirista que você mais gostou de jogar? Ney, não saiu a voz. Mestre, quem foi o capoeirista que você mais gostou de jogar? Falhou, não tô escutando, falhou. Agora, Tá falhando, Ney. a pergunta é: qual foi o capoeirista que você mais gostou de jogar? Qual foi o capoeirista que eu mais gostei de jogar? Isso, Moleza fez a pergunta. Não sei se vai dar para escutar. Na época, né? Os capoeiristas que eu gostava de jogar e até hoje, né? Eu faço questão de jogar. Era daqui de São Paulo, que foi algumas referências, né? Foi, né? Mestre Reinaldo, do Passa Mais, né? Teve alguns mestres daqui, mestre que eu falo do Capoarte, o mestre Paulo, né? Mestre daqui de São Paulo que eu gostei, né? Que eu acho que foi uma referência. Carapicuíba, né? Na época, né? Gostava muito até hoje. Capitão de Areia, Tadeu, Ocan. Tem muitos. Tem muitos. Se eu for falar, tem muitos capoeiristas, não é só eu. Verde Amarelo, Zinho, Estênio, David, muita gente, que nem grupo de raça aí, gostava
Legal, mestre, Deu pra... bacana. Mandar um abraço pra galera, acabou de aqui, o Mário, o Paulino, o Rô, acabou de entrar. Quem mais? Deixa eu ver, tá com o line com a gente aqui. Tem uma galera boa aqui. Renatinho, Eri acabou de entrar. Quem mais? Bom, uma última pergunta aqui do mestre Renatinho, tá, pessoal? Falta 6 minutinhos para acabar a live aqui. Vou dar essa pergunta do mestre aqui, Renatinho. O que você acha dos que julgam pela aparência e não conhecem o outro lado do capoeira? Deixa eu retornar aqui, peraí. Galera, eu vou retornar aqui, tá? Falta 5 minutinhos. Obrigado a todos que estão participando do programa Esporte Capoeira aí. Tá bom, galera? Chamar o mestre para finalizar aqui, tá? A nossa live aí. Oi, mestre, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Legal. Bom, mestre Gilberto acabou de entrar. Grande abraço, mestre Gilberto aí, acabou de entrar na live aqui. Uma última pergunta aqui, falta 5 minutinhos do mestre Renatinho, tá? O que você acha dos que julgam pela aparência e não conhece o outro lado do capoeira? Mestre Renatinho fez essa pergunta. Então, eu acho que essa pergunta que o meu mestre fez foi direcionada para, sei lá, né? O que eu acho, assim, é muito fácil a gente julgar as pessoas, né, irmão? É muito fácil a gente falar das pessoas, né? Então, eu acho assim, a gente tem que conhecer os dois lados. Tem os dois lados da moeda, foi que nem eu falei. Antes de eu criticar alguém, eu procuro o quê? Saber quem é a pessoa, porque às vezes o julgamento que eu vou fazer pode ser totalmente diferente, né? Do que quando ele vir falar comigo, a essa pessoa, quando a pessoa chegar próximo de mim para conversar, pode ser totalmente diferente do que foi passado. Então, tipo assim, hoje em dia as pessoas julgam primeiro para depois conhecer. E na capoeira é isso. Infelizmente, muitos gostam, outros não, mas é assim. Nós mostrar. Eu falei, vou dizer que eu sou o certo, porque se eu falar que eu sou o certo, mas eu falo assim, pode sair, eu tô mentindo. Se eu falar que eu fui um mestre disciplina, eu também tive minhas falhas. Mas tem que mostrar um outro lado. Né? Então, tipo assim, eu tive minha formação muito julgado, né? O meu mestre, não só meu mestre, vocês aí que estão julgados pelo lado ruim, que eu fui, também não imaginava. Então, acho que assim, a forma de você quebrar as barreiras, né? É franco, porque o amanhã eu sei que eu vou ser cobrado disso aí. Eu acho que antes de conhecer as pessoas, para altar. Sim, sim. Legal, mestre, bacana. Mestre, nossa live já está acabando, já nosso tempo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite do programa Esporte Capoeira aí, tá? Obrigado a todos que estão presentes aí, do mestre ao aluno, do aluno ao mestre, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram, os mestres, professores, alunos, estagiários, tá bom? Muito obrigado, mestre. E manda uma mensagem para a galera aí, rapidinho, de um minutinho só, que está acabando a nossa live. Obrigado a todos aí, obrigado à TV Cidade Digital, Rádio Cidade Digital e time Pitu, time Mandela, o time da Solidariedade. Um grande abraço a todos. Deixa uma mensagem aí, Beto. Um abraço. Ney, obrigado. Obrigado mesmo. A todos que assistiram aí. Oração. Buscando, sempre aprendendo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, mestre. Um abraço a todos. Programa Esporte Capoeira, o programa do esporte. A todos aí, muito obrigado.